Muito bem, vamos lá. Último podcast dessa revista, né? Último EBDcast, lição de número 13, hoje a viva, ó Senhor, a tua obra. Hoje, enfim, eles deixaram a lição inteira para chegar no Abacuque. A lição inteira foi do assunto do Abacuque e hoje que nós vamos entrar no Abacuque. Lição 13, né? Queria que não acabasse a lição. Tô pensando seriamente em começar uma outra série de falar de avivamento, só que vai trazer alguns convidados e a gente abordar, aprofundar algumas coisas aí ainda extra sobre o avivamento, porque a gente precisa tanto de um avivamento que falta até tempo. Outro dia eu tive pregando essas últimas cooperações que eu estive, falando sobre avivamento e abordando alguns assuntos sobre avivamento. E eu fiquei surpreendido, na verdade, porque tem lugar que você fala de avivamento, as pessoas ficam com aquele ponto de interrogação assim na cabeça. Parece que é um bicho de 7 cabeças você fala de avivamento. Por um desconhecimento do assunto, né? Por uma falta de se falar realmente do assunto. E sendo um assunto tão necessário, que na minha opinião deveria ser pregado pelo menos uma vez no mês, deveria ser tratado sobre esse assunto. Não aprofundar seu avivamento, algum aspecto, alguma... até mesmo da história, porque se a gente for ler a história da igreja, tem tantos momentos da história da igreja que fala de avivamento. E aquele nos Estados Unidos já encerrou ou continuou? Encerrou. Aquele que... assim, tinha passado 140 horas. Porque o diretor da escola, ele encerrou as atividades para a vida voltar normal. Porque eles não tinham estrutura para receber aquele tanto de gente. Porque primeiro a cidade, se não me engano, é uma cidade de 8, 10 mil habitantes. Nem hotel para o povo ficar hospedado na cidade tinha suficiente. Outra coisa, eles não tinham uma logística, uma administração de receber aquela quantidade de pessoas e manter um culto 24 horas rolando sem parar. E isso estava sobrecarregando a escola, os funcionários da escola. O povo já não tinha mais, estava fazendo mais do que hora extra, né? Embora fosse uma ação do Espírito Santo, só que tem que ter um... Se fosse que nem eu comentei com você, no Kansas, tem uma casa de oração 24 horas, que funciona desde 1999. Esse ano vai fazer... Ano que vem já vai fazer 24 anos, se eu não me engano. Não, esse ano vai fazer 24 anos. E só que lá eles têm toda uma estrutura que funciona, inclusive tem um canal deles, o iHop, que é transmitido simultaneamente, mas é uma visão que Deus passou e foi iniciado porque na verdade eu até comentei aquele Bob Johnson. Eu acho que é Bob Jones, Jones, eu acho. Depois eu vou pesquisar, confirmar, mas eu acho que é isso mesmo. Que deu uma palavra para o Mike Bickle. Ele recebeu essa visão de Deus, deu esse direcionamento para ele. 16 anos depois ele começou esse trabalho de casa de oração 24 horas. Quer dizer, ele levou um longo processo de amadurecimento, confirmação e entendimento. Vamos colocar esse projeto em vigor. E aí nem na pandemia, nem nada, interrompeu o trabalho deles lá. E eles buscam por avivamento. Hoje eles atendem assim as nações. As nações vêm lá, eles têm uma escola de teologia também, uma visão evangelística de missões, e pessoas vão lá, são treinadas, capacitadas e voltam para suas nações para desenvolver trabalhos dos mais distintas áreas. Mas eles têm uma logística para isso, tem um trabalho bem voltado a isso. Agora, o que acontece lá nessa Universidade Metodista aí foi algo extra oficial, foi um mover mesmo de Deus, que se acontecesse no nosso país também não teria talvez uma logística para comportar essa... A não ser que seja um exemplo, num campus do Mackenzie. Se fosse um contexto, uma estrutura boa assim tal, mas quando não é o caso, é difícil. Mas aí o diretor da escola encerrou, ele falou que iria encerrar a atividade. Alguns criticaram ele e tal, mas eu acho que ele usou até de sabedoria, porque muitos começam com uma visão boa, só que começa depois a misturar. Aquilo que é de Deus, as pessoas querem colocar a mão e atrapalham. Mas vamos voltar aqui, que eu ainda está na introdução ainda, eu vou chamar a vinheta. Mas vocês aí, se inscrevam aí no canal, curta, comente, compartilhe aí.
Nós temos aí, semana que vem nós vamos iniciar a nova, né, revista, falando sobre família. O Dediel vai continuar firme e forte com a gente. O dia que ele pedir demissão, aí a gente arruma, Deus vai prover seus meios, né? A gente vai dar um jeito. Mas enquanto ele fala, tamo firme, nós vamos tacar fogo na seara do Senhor. Então, ajuda a gente em oração aí pra gente prosseguir aí com um podcast aqui da Escola Dominical. Mas vamos rodar a vinheta aí, daqui a pouco nós voltamos. Muito bem, vamos lá. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Esse é o clamor do profeta. Nós estamos precisando aprender a orar com Abacuque. Eu pedi pra ele viajar no tempo e Me empregar nos outros. fazer essa oração hoje. Na verdade, Abacuque ele é um profeta diferenciado, né? Se a gente for estudar o livro de Abacuque, que ele começa clamando, né? Desde o início do livro até o fim, ele começa orando, indagando Deus, e no final ele termina orando, falando assim, ainda que a figueira não floresça. Esse cara ora provavelmente, ele sabe orar provavelmente. Um ponto positivo é ele sabe confrontar Deus. Sim. Não é um confronto de um camarada que desabafa sem saber o que está falando. Ele confronta no sentido de querer entender por que ele pede e Deus na verdade é um silêncio, porque a ideia de tempo tem a ver com silêncio. Porque se você faz uma petição hoje, Deus é obrigado a responder hoje? Não. Então pode ser que seja daqui um ano e meio. Mas o curioso dele é que ele primeiro tem o tempo do silêncio de Deus. Deus parece que não tá fazendo nada, tá fazendo nada. Ele que Deus tá inerte. Aí quando Deus fala, ele fala assim, não acredito. Ele fica mais revoltado com a fala de Deus do que com o silêncio de Deus. Porque a fala de Deus confronta a forma dele ver. Vamos dizer, ele ora para que Deus opere na equação X. Aí Deus vem com a equação Y. Ele fala, não, mas não casa. É como se Deus dissesse, exatamente. Daí dá para entender como é que o profeta Isaías, se eu não estiver enganado, fala que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. A forma de eu pedir pode ser que se enquadre com a vontade de Deus, como Elias fez. Não quero que chova. Deus, tudo bem, então não vai chover. Mas tem hora que o profeta pede, Deus, não. É o seu pedido, mas não é o meu. Então, ele pede para Deus uma coisa, então ele vai para a equação X. Aí Deus vem com a equação Y. Ele fica mais revoltado. Aí dá aquela incógnita, vem a incógnita na cabeça, mas o senhor vai usar esse meio aqui? Tem certeza? Aí Deus fala... É curioso essa então porque é isso que é a questão. Eu vi até uma pregação, tem uma pregação do Wesley Wu, no Congresso Mulheres de Fé, inclusive, que ele pregou sobre Abacuque. E ele mostra o contraste do profeta do capítulo 1 e capítulo 3. E ele fala assim, o que acontece com o profeta no capítulo 1 e o que acontece com o profeta no capítulo 3? Parece que nem é o mesmo escritor. Parece que não é a mesma pessoa, porque é totalmente escritor. diferente. Aí ele apresenta o capítulo 2, né? Que é o momento em que o próprio texto, né, sobre a minha guarda estarei, né, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando for arguído ou perguntado, né? Quer dizer, ele falou assim, eu vou me colocar no lugar de torre de vigia e vou esperar uma resposta de Deus. Porque se for olhar, Miquel, né? O capítulo 1 é a equação X. O capítulo 2 é a equação Y. O que ele faz no terceiro capítulo? Então eu vou orar justamente em cima daquilo que é para ser. Mais ou menos assim, tese, antitese e síntese. Exato. Ele chegou numa conclusão no capítulo 3. Porque o capítulo 3 é justamente uma compreensão. Opa, calma aí. Eu pedi A, Deus vai agir com B. Então foi o seguinte, Senhor, então aviva a tua obra. Por meios que seja incompreensíveis na minha ótica, então faz a tua vontade. Aviva a tua obra então. Porque é essa a questão. Os profetas, eles carregavam o coração de Deus. A ideia de carregar o coração de Deus é carregar todo o lado sentimental. O que Deus sente? Opa, a nação está em pecado, eu estou clamando, eu quero um agir de Deus, eu quero que Deus intervenha agora. Aí daqui a pouco Deus fala, eu vou usar os caldeus. Aí o ponto de interrogação, caldeus, mas por quê? Jeremias é o contemporâneo de Abacuque. E de Daniel e de Ezequiel. Pregou 40 anos... Ninguém acreditou. Ninguém deu crédito à nossa pregação. Não vai vir, não vai acontecer. Não vai acontecer, não vai nada.
Isaías, segundo a tradição, foi cerrado ao meio. Né? E era da nobreza, hein? Anterior, um pouco anterior de Abacuque. Quer dizer, imagina, os profetas daqueles dias, Ezequiel também está nesse pacote, Daniel. Homens excepcionais, heróis da fé, homens do que o mundo não eram dignos. E aí chega esse profeta aqui, olha pro pecado da sua nação, ele quer uma restauração, ele quer que Deus faça uma coisa, Deus apresenta a solução, mas ele não fica feliz com a solução. Não, é o mesmo contexto de Jonas. É o mesmo contexto de Jonas. Pega os assírios, que é a capital é Nínive. Jonas, vai pra Nínive. Não. É isso que não, Jonas, gente. Eu queria entender se eu pudesse eu fazer um podcast com o Jonas. Não, porque ele sabia. Porque você já pensou, você tem Deus fala assim, Gediel, eu vou te mandar pra uma cidade, tem 120 mil habitantes lá. Você vai pregar uma mensagem, todo mundo vai se converter. Aí você fala pra Deus, não quero. Mas, Gediel, você vai ficar famoso, porque a cidade inteira vai falar assim, o que aconteceu? Não, foi um cara lá, pregou, 100 mil pessoas se converteu, colocou pano, roupa de saco, pó e cinza na cabeça. Falei, se você não quer, eu não quero. Eu quero que aquele povo morra. Quero que eles sejam destruídos. Eles sejam dizimados. Você tá entendendo? Ele é um missionário, o contrário. Ele, em vez de querer salvação, ele quer destruição. O Jonas também não teve uma mensagem de avivamento? Sim. Porque pra converter. Imagina uma pregação, gente. 120 mil homens que não conseguiu discernir entre mão e esquerda. Ele relutante. Porque essa questão, Jonas, é Nínive. Lá é os assírios. Olhando no olhar de Jonas. Assírios são ruins. Cruéis, maldosos, não merecem a vida. Que eles morram. Eu não vou. Vou fazer o meu trajeto. Então, tentando entender agora na ótica de Deus, então tudo bem. Não, mas será que hoje a gente não vive isso? Não tem um Jonas hoje em dias aí? Que Deus fala assim, vai e prega, vai e ora, vai e evangeliza, é coisa eu não quero. Todo mundo tem um lado Jonas, dá até pra pregar sobre isso. Dá, lógico. Você e seu lado Jonas. Tem o texto de Jonas, porque existem tempestades, né? Existe o episódio das tempestades lá no Novo Testamento. Em Jonas tem uma tempestade ocorrida por desobediência. Sim. Porque tem tempestade que Deus manda, que ele quer. Você vai atravessar pro outro lado ali. Mas tem tempestade que é a gente mesmo que busca. E tem o texto de que é Oséias, se não me engano, quem planta vento, não é ditado popular isso, colhe tempestade. E aí você vê no livro de Jonas que ele começa a fazer tudo pela vontade do seu coração obstinado, que eu quero a destruição de Nínive. E aí Deus fala que manda tempestade, manda o peixe, então, manda tudo, manda a baboeira, manda o verme comer a baboeira. Então, mas aí vem a questão que é isso. Até na desobediência do homem, não existe um agir de Deus? Porque tem um livro do John Calvino, eu tenho ele, a Providência Divina. Ele combate um camarada que eu não lembro o nome agora, que vem com teses teológicas, e Calvino vai combatendo ele. E até no ato da desobediência tem a ação de Deus, porque se o homem decide fazer o seu trajeto, então tudo bem. Vá, humano. Eu só te observo. Você já fez sua vontade. Aí ele faz. Pronto. Pode ser propósito de Deus? Pode. Pode não ser propósito de Deus? Também pode. E se não for propósito de Deus, Deus vai fazer o camarada enxergar, ele vai... Tem que dar a volta. Vai fazer ele cair a ficha igual o filho pródigo. E caindo em si. Opa, não é pra mim estar aqui. Mas tem casos que é propósito. Então até no ato da desobediência humana, eu não posso em momento nenhum, igual o pastor Augusto Nicodemo, a gente continua aqui, ele fala, algumas situações ruins, é o diabo. Não. Se todo o controle absoluto pertence a Deus, não, mas se toda a soberania de Deus, então o que Lutero fala do diabo? Que o diabo é o cão na coleira. O cão é o quê? É alguém que é um ser limitado, alguns metros de coleira. Por mais que ele queira sair, se a coleira tem 9 metros, ele não ultrapassa os 9 metros, significa o quê? Controle absoluto. As pessoas, o engano que alguém pensa assim. Alguém pensa assim, se eu orar, se eu jejuar, se eu consagrar, se eu ofertar, se eu evangelizar, se eu for um crente nota 10, nada de ruim vai acontecer pra mim. Aí você olha Jesus, iniciando seu ministério, o Espírito Santo vem sobre ele, que ali é a unção de Jesus como rei, profeta, sacerdote, que, inclusive é um tema aqui, isso aqui eu estava estudando esses dias, ali, porque a gente fala de batismo do Espírito Santo, a ideia do revestimento de poder, né? Nós já tratamos isso em outro momento. Aquele momento é o momento da unção de Jesus. É o batismo do Espírito Santo na sua essência. Porque, lembrando, Jesus, em detrimento dele ser 100% Deus, ele era 100% homem. E como 100% homem, ele precisava
do Espírito Santo. Então, como é que eu vou entender? E não há milagres antes do batismo de Jesus, só depois. Quer dizer, só há condições de alguém viver na plenitude, vamos dizer assim, do Espírito. Tendo o Espírito. Do Espírito. Não, porque, você receber o batismo, a ideia do batismo no Sim. Espírito Santo de fato. Aí vamos lá. Então, depois, Isso é a totalidade, né? depois desse fato, Jesus está na sinagoga. Não, e detalhe, ele recebe isso, o Espírito Santo leva ele pra onde? Pra Disney? Não. Leva ele pra Orlando? Vai pra tentação. Pro Beto Carreiro? Vai pro Não! deserto. Leva ele pro deserto e pra ser tentado pelo diabo. E qual que é a fala dele na sinagoga? Ele pegou o pergaminho, desenrolou o pergaminho, abriu justamente na fala do profeta Isaías. Isso no capítulo depois 61. desse episódio então, depois desse episódio, no capítulo 61, se não me falha a memória, e disse o quê? Se cumpriu hoje o que está escrito aqui. O Espírito do Senhor está sobre. Ele está sobre mim porque eu fui enviado para esses propósitos que está lá. Libertar os cativos, curar os enfermos, fazer o quê? Fazer justamente aquilo que faz parte do pacote do revestimento de poder. Então agora, se Jesus ele teve, vamos dizer, ele teve essa... Ele viveu essa dimensão, que na verdade no espírito é uma dimensão espiritual. E ele teve essa necessidade desse... Não necessitava, porque o Espírito Santo é tanto Deus quanto ele. Não, esse é que é o ponto interessante, porque você tem esse momento da descida do Espírito Santo, porque veja bem, lembra que o Espírito Santo, ele no Antigo Testamento, ele é pontual, né? É a pericorese lá. Sim. Tem um momento, que é agora, que é o momento da igreja, que nós estamos sobre a liderança do Espírito Santo. Mas é Deus se revelando na Trindade. Primeiro Deus, depois Jesus e o Espírito Santo. A profecia, e só João Batista pregou sobre o batismo com o Espírito Santo com fogo, né? Que é um assunto bem controverso entre os teólogos, mas eu acredito de maneira dupla ali. Primeiro para juízo aos ímpios, porque quando ele fala sobre... Porque no capítulo 3 de Mateus, como no capítulo 3 de Lucas, que é mais aprofundado do assunto, tinha fariseus e saduceus que tinham vindo ouvir a mensagem do Batista. E ele veio com um pau lá em cima dele. Ó, filho do diabo, seu raça de víbora. Porque raça de víbora é filho do diabo. O diabo é a serpente. Quem mandou fugir da ira futura? E tal. Apresentar fruto de arrependimento. Olha, o machado da raiz das árvores. Olha, vai ser cortado e lançado no fogo. Ele tá falando de juízo, tá falando da falsa religião, do falso crente. E ser lançado no fogo não é ser batizado no fogo? Exatamente. E depois, no verso 12 de Mateus 3, ele fala de trigo no celeiro e a palha ser lançada no fogo. Tá falando do quê? Juízo. Então... É um batismo de juízo. Só que no capítulo 3, verso 11, que ele fala, eu não sou digno, né, nem desatar as alpacas lá, mas virá um que é maior do que eu, mais poderoso do que eu, tal. Ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo. Ali ele já não está falando mais no sentido para os ímpios. Ali já é um batismo de graça. Porque o fogo tem essas duas finalidades. Então, mas... Juízo e purificação. Então, mas mesmo assim, porque se for olhar pela ideia da prestação de contas, se olharmos para o que Jesus é hoje, segundo João, ele é o quê? Filhinhos, não pequei, se pecarmos nós temos um advogado. Na prestação de contas, no juízo final, onde todos comparecerão diante dele, cada um receberá o que é justo. Se tiver o nome no livro da vida, está salvo, se não tiver, está encrencado. Como diz o ditado, no mato sem cachorro e vai piar para o resto da eternidade. Ele está com qual função ali? Juiz. Porque aí ele não é mais advogado. Juiz. Quem for condenado ali será lançado onde? E quem que vai batizar essas pessoas no fogo? É o próprio Cristo. E aí? Porque ali tá falando de juízo. Mas existe o batismo com fogo, que é purificação, que é pro salvo. Por quê? Se for olhar pra ideia de Isaías, capítulo 6. Porque o contraste ele é muito simples. Se Jesus foi batizado com o Espírito Santo e a manifestação do Espírito Santo foi a pomba, e a pomba mostra pureza, simplicidade, humildade, paz. Jesus estava pronto, Jesus era Deus, sim, Jesus era perfeito. Sim. Por que a manifestação do Espírito Santo na água lá do batismo, com Jesus, não foi no fogo? Porque ele é puro. Claro, ele é perfeito, ele é santo, ele não precisa de mais nada. Agora, e pros discípulos, pra nós? Nós precisamos de fogo. Qual que é a prova disso? Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então ele a pureza, agora nós não, agora os discípulos não. Nós estamos no processo de purificação, chama santificação. Nós precisamos desse fogo, o fogo do Espírito, para tirar aquilo que é ruim. Exatamente, o fogo... E a gente ser apurado mesmo pelo fogo. Mas a ideia do fogo também não pode ser no sentido de clareza. Iluminação, porque, por exemplo, aquecer. Se eu estou no meio da floresta, eu me perdi, eu tenho condições, se eu estou com uma pederneira, eu casco um jeito de fazer. É um dos símbolos também do Espírito. Casco um jeito de fazer uma fogueira. Fogueira serve para
até para alguém me achar por cima, e se é para me aquecer, para afugentar animais. Então dá clareza, eu consigo enxergar o local. Então a partir de Atos 2, houve a ação do Espírito, e eles estavam tendo clareza de que aquele momento é um agir. E aquele momento ali do dons em línguas, né? Manifestação também do Espírito pelo fogo. Sim. Línguas como de fogo. Porque pousando sobre a cabeça de cada línguas um. como de fogo, o fogo pode ser tanto no sentido de purificação como de clareza. O fogo traz claridade, ele ilumina, ele abre o entendimento. Então, eles estavam entendendo que aquilo era uma ação sobrenatural do Espírito. Porque há várias manifestações de fogo na Bíblia para juízo, mas há várias manifestações de fogo para coisas positivas. Sodoma e Gomorra. Para juízo. Juízo total ali. Juízo. Mas você tem, por exemplo, a coluna de fogo para iluminação, para guiar, inclusive, o povo no deserto. Então, a clareza. O muro, eu acho que é Zacarias que fala que o Senhor foi com um muro de fogo em volta do seu povo. Aquilo servia como proteção. Que afugenta, que a ideia de fogo afugenta os animais. Para quem está dentro é proteção, para quem está fora é terror. Quem que vai se aproximar do fogo? Ninguém. Por exemplo, Elias, se eu sou homem de Deus, ali foi também uma punição. o homem quando estava. Ele orou, o fogo do céu veio e matou os 50 homens lá. Então, aí você vê, então, são situações que eu uso a mesma palavra, porém eu jogo para sentidos. Então, tem muitas coisas, né? Mas vamos lá. Pessoal, tem Abacuque 3:2 que diz: Aviva, Senhor, a tua obra. Quer dizer, ouvi, Senhor, eu tô tão no aviva que já fui direto ao assunto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Uma outra questão, como é que se cria, como é que se busca um avivamento sem ter um conhecimento da palavra, porque todo avivamento ele é pautado na Bíblia? Exatamente. Uma igreja que não tem conhecimento bíblico, uma igreja que não tem, vai viver o quê? Vai viver de meros movimentos, que avivamento pensando que aquilo ali é avivamento, mas não. Não tem culto de ensino, não tem escola dominical. Não é movimento. Mas o movimento gera. Por exemplo, hoje eu estava pensando nisso hoje, como eu tinha feito a leitura do livro. O movimento gera avivamento? Pode. Pode gerar, porque quem que movimenta o crente para buscar o avivamento? O Espírito. Então o movimento gerou avivamento, aqui tem. O movimento gerou o avivamento e o avivamento gerou o movimento. Então o Espírito é o movimento no crente e depois o crente se movimenta. Então são dois movimentos dentro de um contexto. Porque se não houver ação do Espírito, não há avivamento. Então, o problema do movimento é que as pessoas querem movimento no momento do culto só. Entendeu? Tá. E quando sai do culto, acabou o movimento. Porque o avivamento é algo... Ele é uma chama que é acendida no coração do crente que pode começar no culto. Pode acontecer ali no culto. Deus acendeu uma chama ali. Mas essa chama não pode se apagar depois que sai do culto. Sim, por isso. Ela continua na vida de oração, ela continua na vida de santificação. Por isso que eu falo todas as áreas. Por isso que eu falo pra você, o Espírito Santo gera o movimento, que ele movimenta, ele é o movimentador. Houve o avivamento. Depois do avivamento acontece que um movimento dos que foram impactados no avivamento. Uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de piedade. Aí você se movimenta para dentro daquilo que o próprio Espírito quer. Então houve um movimento do Espírito que trouxe avivamento. O que vai acontecer agora? Agora é um movimento na vida de quem está no avivamento. É o que o próprio Paulo fala. A vida que eu agora vivo, eu vivo de forma diferente. Então quem vive o avivamento vive de forma diferente. E eu penso e eu vejo isso na Bíblia. Deus ele incomoda pessoas, indivíduos, particularmente. Na história, no mundo. Sempre Deus levanta um cara, é incrível. Deus sempre levanta um homem. Pega lá Lutero, mas existem os pré-reformadores? Existe. Mas tem sempre um cara que, ele lidera o negócio. E Deus sempre começa com um. É um. Um já. É Noé, é José, Moisés. Eu não falei do Morrison lá, da China. O cara levou 10 anos pra traduzir a Bíblia, gente. Robert Morrison. Robert Morrison. 10 anos pra traduzir a Bíblia, né? Do idioma lá inglês para o mandarim. Em 1800 ela vai burdoada. E quem que falou que o mandarim era uma língua do diabo? O John Wesley. John Wesley falou que o mandarim é uma língua inventada pelo diabo. Tão difícil que parece que não é para os caras ser alcançados. O cara levou... Só teve um ajudante. Ele levou 10 anos. 10 anos pra traduzir a Bíblia. E o negócio era difícil, porque aqueles caracteres lá são horrorosos. Porque a questão da tradução da Bíblia, que é quem não entende, a língua ela carrega a cultura. Claro. Então você não é assim, não é Ctrl-C, Ctrl-V. Você pega uma palavra e vamos traduzir isso aqui, aleatoriamente. Não, você vai estudar a origem daquela palavra.
Pra você saber se aquela... que ele fez isso. Porque na língua... no mandarim, a cultura é totalmente pagã, né? Uma cultura extremamente pagã. Do confucionismo, do budismo, de tudo quanto é tipo de religiões orientais e contextos totalmente contrários à vontade de Deus. Então, quando ele foi traduzir a Bíblia, ele procurou não usar palavras que eram comuns no contexto pagão. Ele usou palavras que não faziam parte do contexto pagão deles. Então, imagina, foi um trabalho assim de minucioso. É como se você tirar espinhas ali do negócio para fazer o negócio ser um negócio santo mesmo, ser a voz de Deus para aquela nação. Porque senão, se você pega qualquer palavra no nosso idioma português, tem muitas palavras que nós falamos, muitas vezes não sabemos a origem. E que talvez não deveríamos falar. Porque a origem é baixa. É pior do que um palavrão conhecido. Até eu tive um professor que ele era militar, e ele falava... A gente usa muita palavra, eu vou falar aqui e vou explicar o significado dela. Não repita depois. Que é a palavra sacanagem. A gente usa essa palavra para qualquer contexto. Só que quando você vai buscar a origem da palavra, essa palavra não deveria estar na boca do crente. E ela vai pra onde? Contexto de sexualidade. Exatamente, de erotismo, bacanal, de sodomia, de tudo que não presta. É sacana. Exatamente. O cara lá é sacana. Opa, sai da boca. Aí a gente pronuncia sem conhecer o significado da palavra. Igual danado. Então, até moleque, que vem de Moloque. Sim. Moloque é um deus pagão que você... sacrifício de crianças. E danado é o que? Condenado ao inferno. Dicionário Sim. Globo. Até a palavra caramba, né? Caramba é uma palavra afro, que tem um significado, é um demônio. Acredita nisso? Quer dizer, então... Ele é um trabalho minucioso que ele fez. Porque, na verdade, dependendo do que a gente fala, não, pra mim não falar aquela palavra terminada em raio, todo mundo acha que deve saber, eu falo caramba, mas não. Exato, as duas. É a mesma coisa. Tanto uma quanto a outra. Porque quando a Bíblia fala de palavras torpes, né, ou palavra torpe, é uma palavra ruim, que tem um significado ruim, que tem um propósito ruim. Então, assim, ele foi 10 anos de trabalho. Perdeu mulher, perdeu filho, um monte de coisa aconteceu. Como que o cara mantém-se na obra de Deus? É uma chama que foi acendida no coração. Porque não tem... Você olha pra situação e fala assim, como que isso pode... Como a pessoa se doa? Assim, porque é uma doação da vida. A pessoa doou a vida dela pra aquilo ali. Parece que não tem mais nada. Porque alguém olha pra pessoa que tá no ministério, o Hernandes que fala isso no livro dele. Como que é a chamada pro ministério? Você vê... Porque alguém pensa o seguinte. Eu quero ir pro ministério. Mas daí o cara tentou ser engenheiro, não deu certo. Tentou ser advogado, não deu certo. Tentou ser professor, não deu certo. Aí ele pensa, acho que Deus tá me chamando pro ministério. Quer dizer, ele fracassou em um monte de coisa, aí ele acha que o ministério... O ministério é o step. É o step, ou é a porta, porque Deus tá chamando, porque não deu certo em outras coisas, então ele vai dar no ministério. Só que não. Chamar no ministério é o seguinte, todas as portas estão abertas pra você. Você tem todas as possibilidades de fazer qualquer outra coisa, mas você só vê uma porta aberta, que é a porta do ministério. É uma chama. E o que é isso? É chamada, é uma chama que Deus coloca no coração da pessoa. O que ele vai entender? Pensa bem. Eu vou ser pastor de uma igreja com salário X. Eu poderia ser um advogado ganhando agora, dependendo da causa, 30, 40, 50, 60 mil reais por causa. Eu vou ganhar só aquele salário todo ano, todo mês. Poderia ser um engenheiro com uma casa, um carro importado, casa de veraneio, viajar a hora que eu quiser, eu só vou ter aquele salário. E aí? Se não for chamado, você não vai, não. Eu vou ganhar só X por mês. Eu vou abandonar uma carreira de médico? Pra cuidar de gente problemática. E aí? Crente safado. Essa que é a questão. Por isso que Paulo fala. Que tem pastor morrendo por causa de cuidar de pessoas. Sim, tem. Doente, porque emocionalmente, com as emoções... Sim, né? tá flor da pele. Pastores cuidam de pessoas, mas quem cuida de pastores? Não tem grupo de pastores que cuidam de pastores. A gente tá numa geração de pastores doentes. Tem pastores aí com... Vamos colocar com 40 anos, dependendo de 30 anos, 35, 40 anos, infartando. Você olha a cara dele, parece que ele tem 60. Infartando. E tanta responsabilidade, tanta carga. Aí um perigo da igreja. Já que a gente estava trabalhando com avivamento na obra de Deus, olha o perigo da igreja. Você tem uma igreja com 200 membros. Tem lá 10 obreiros de púlpito. O pastor mais 4, porque 4 pregam, ensinam, o restante não sei falar, não sei pregar, não sei ensinar. Calma aí, então. O que é que você está fazendo aí? Aí chama... Quando não, tem uma congregação que só tem o pastor, um diácono. E o pastor tem que pregar, ensinar, dirigir o culto, cantar, assoviar, tocar bateria, guitarra ao mesmo tempo. Aí você pega, o pastor chama a irmã, dá pra irmã ser líder, não quero. Dá pra irmão ser surpreendente, não quero. Não, eu sou o que lá dentro, então? Não, deixa eu te contar essa. Porque eu fiquei impressionado como tem... A falta de... Essa é a prova de que estamos precisando do avivamento.
Porque as pessoas estão perdendo o fio da meada dentro na igreja e concernente à obra de Deus. Diz que teve um evento aí, vai ter um congresso aí, mandaram as cartas, né? Famosa carta, né? De cooperação e tal, você pode vir aqui na nossa igreja, pá, aquela coisa. Aí tem uma irmã que é líder, a primeira e a segunda. Aí redigiram a carta bonitinha, já tinha impresso e tal, não colocaram o nome da segunda. A segunda fez um barraco. Não, porque tem que botar meu nome na carta. Fez o apocalipse por causa de não colocar o nome. A irmã teve que jogar tudo fora que ela tinha feito, redigir tudo de novo só pra colocar o nome da irmã. Porque senão ela desviava da igreja. Quer dizer, você tá entendendo a que ponto nós chegamos? Isso é falta de que? Falta de avivamento. As pessoas estão se preocupando com coisas que não é importante, não é fundamental pra fé. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu desapareça. Você me fez lembrar de uma coisa agora. Monte da Transfiguração. O João Batista dizendo, eu não sou digno de desatar a sandália do pé dele, e o povo querendo colocar sandália com assinatura de Jesus. Aí você vê, na Transfiguração, quantos discípulos subiram com ele? 3. Pedro, Tiago e João. Faltaram 9. Por que os nomes não se desviaram? Jesus só chama os 3. Pedro, Tiago e João no barquinho. E o Pedro já queria ficar lá. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João na Transfiguração. E quando acontece a ressurreição da filha de Jairo? Não entram os 3 também? Uhum. Então os outros... Mas o senhor só chama os 3? Então a gente vai se afastar por essa questão? Não, eles entenderam. Jesus está querendo levar os 3 para uma experiência e é com eles, ponto final. E tem a ver com relacionamento também. É com intimidade, não tem jeito. Porque alguém pensa que... intimidade... O que acontece com intimidade? Você se aproxima do outro conforme o outro se aproxima de você. É uma coisa... como que é a palavra? É o ímã no aço, o aço no ferro. É reciprocidade. Conforme a pessoa vai se abrindo, você vai tendo confiança para se abrir com a pessoa. E assim vai. E aquilo vai havendo aproximação. Aí as pessoas estão 30 anos de vida com Deus, mas não têm intimidade com Deus. Elas têm intimidade com o culto, com o pastor, com a instituição, mas elas não têm intimidade com Jesus, com o verdadeiro Cristo, que é o fundador de tudo, que é a causa de tudo, que é a base do fundamento de tudo. Ele não tem. E a Bíblia é clara: cheguei-vos a mim e eu vos chegarei a vós. É nítido isso, é batata. Então, às vezes, as pessoas estão ali, mas não estão com o coração voltado a Deus. Elas não querem se doar. Quando alguém fala, eis-me aqui, ninguém quer dizer eis-me aqui, ninguém quer fazer essa oração mais. Porque sabe que se fazer a oração eis-me aqui, e Deus vai pedir conta depois, ele vai. É aquele negócio que eu comentei, ainda falei com a Paula esses dias. A gente fala muito de fé. E às vezes a gente entende fé num quesito abstrato total. Fé na nossa mentalidade ocidental, sobretudo, é muito abstrata a coisa. Lembrando que Abraão lá, quando Deus chamou, contexto oriental, contexto filosofia ocidental e oriental são totalmente opostas, né? Mas você pega Abraão, pai da fé, chamado de pai da fé. Alguém pergunta, por que ele é pai da fé? Fala assim, por que ele é pai da fé? Fala assim, você tem a fé de Abraão? Daí alguém vai falar, não sei, talvez, né? Fala assim, você tem a fé de Abraão? Ó, porque alguém pensa que Ur dos Caldeus era uma cidade ruim. Era top. Ur dos Caldeus. Tinha medicina avançada, já tinha craniotomia, tinha em Ur dos Caldeus, só pra você ter uma ideia. Tinha escola pública da melhor qualidade em Ur dos Caldeus naquele dia. Tecnológico pra ela. O negócio era de primeiro mundo. Deus falou assim, ô Abraão, sai da tua terra. É mais ou menos Deus fala assim, não é sair de Pindamonhangaba, é sair de Nova York. É você sair de Londres. Japão, contexto tecnológico. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela. O pai dele provavelmente era um empresário na área de ídolos, né? De fabricação de ídolos. Artífice lá. Não devia ganhar mal. Devia estar bem na fita. Pelo menos uma Ferrari na garagem. Sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra de mostrarei. Abraão, veja bem, lê no texto. Porque a primeira crise de fé que Abraão vai ter é 10 anos depois. Isso 10 anos depois do contexto de Arã, né? Gênesis 12 para Canaã lá. Gênesis 15. Que ali passa 10 anos, de Arã até depois da questão de Sodoma, Gomorra, etc. Lá. Mas a promessa foi feita em Ur. Sai de Ur. Parou em Arã, morreu Tera. Aí ele continuou a caminhada, chegou em Canaã. Você vai pra onde? Ele não perguntou, ele falou assim, só vai. Ele não falou pra onde você ia, como você ia, que recurso você ia usar,
Nada. Ele não falou se tinha escola pra criança, ele não falou se tinha emprego, ele não falou nada. Ele só falou, junta tudo e some. Desaparece. Ele ouve aquela palavra ali, que era um contexto completamente lógico, porque a idolatria era total, eles não tinham uma perspectiva de um Deus. Uma imagem falou comigo. Não tinha uma imagem ali. Deus falou com ele, se revelou, revelação pessoal ali, especial. Ele crê e ele toma. Ele age, ele começa a andar pela fé, ele começa a viver pela fé. Aí hoje, se Deus chegar pra nós e falar assim, ô Gediel, sai da tua terra, no meio da tua parentela, vai pra terra que eu te mostrarei. Você tem coragem de largar emprego, largar família, largar Pindamonhangaba, entrar dentro do ônibus sem paradeira e ir embora? A gente não tem a fé de Abraão, gente. E às vezes Deus pede coisa pequena pra gente e a gente não tem coragem. Aí a gente quer viver milagre como? Quando Deus pede coisa pequena, a gente não consegue abrir mão. Você tá entendendo? A questão da fé não é abstrata. A questão da fé carrega atitudes, sacrifícios, coisas que você fala assim, como que é fé? Uma outra questão. Você questiona? Não dá pra questionar. Ou você crê ou você não crê. Então, tem razão nisso? Tem razão? Ou eu tiro a razão de fora e vivo meramente um simples sentimento? Não, aí você pega o texto de Hebreus 11 lá. Que fala lá de pessoas que foram cerradas, foram açoitadas, etc, etc, etc. Num do texto lá, acho que Hebreus 11:35, retiraram a sentença de morte. Eles não quiseram. Eles preferiram morrer. Então, pra digno de uma ressurreição melhor. Digno de uma ressurreição. É mais ou menos assim. Olha, eu ia matar você hoje, mas eu recebi uma carta aqui te dando uma liberdade. Falei assim, não, pode morrer por Cristo eu quero. Será que a gente tem coragem? Será que você tem essa fé? Será que a gente tem essa fé? Eu tô falando, a fé, ela tem a ver com a razão ou tem a ver com o sentimento? Porque se fé é sentir e agir sem questionar, então ela é meramente sentimental. Agora, se eu ouço a voz de Deus como Abraão e começo a questionar, dizendo, opa, eu vou pra onde? Tem carro? Tem casa? Tem piscina? Tem e o cartão de crédito? A limitado? escola é de primeira? Vai ter motorista particular? Razão. Eu estou usando a razão. Quero entender com a razão. Uhum. Agora, se a fé é sentimento, eu ouço, eu sinto e transito em cima de uma voz que eu nunca ouvi. Por isso que diz, é de fé em fé, de glória em glória. E diz lá em Romanos 4 que Abraão foi fortificado a fé, dando glória a Deus. Como que ele começou a viver? Ele cria tanto em Deus, ele tinha uma comunhão, uma intimidade tanto com Deus, que ele não tinha tempo nem pra duvidar de Deus. Sentimental. Relacionamento, intimidade com Deus aumenta a fé do crente. O relacionamento não é sentimental, por exemplo, você namora com a Paula. Tem um sentimento um pelo outro. Então, vamos dizer que a fé ela é mais sentimental? Porque eu ouço Deus, eu sinto Deus e transito em cima daquilo que Deus quer. O que Deus quer? Apenas Abraão sai e anda. Pra onde é que eu vou? Ele não questiona. É uma chama que põe a pessoa em movimento, é algo Sim. que queima o coração da pessoa, que ela vai. É o motor a combustão. É o combustível ali, o negócio anda. Então não tem razão, porque quando tem razão a gente questiona. Agora, o Tiago escreve isso, crer sem duvidar. Aonde a dúvida, a divisão, a palavra dúvida, se não me engano, é exatamente isso. É duas mentes, é algo partido, né? É como se fosse duas mentes pensando em duas cabeças. Mente dividida. A fé não trabalha com dúvida. Ou você crê ou você não crê. Ou você age pela fé ou você age pela dúvida. E quem age pela dúvida não age, fica estacionado, porque a dúvida te trava. Por quê? Ela não te. Você fica parado. Qual profeta que fala? Multidão no vale da decisão. É Oséias, né? Oséias. E vale da decisão é o quê? Eu vou ou não vou? É igual Shakespeare. Até quando, ser ou não ser? Eis a questão. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? E coxar é o camarada que não anda reto, ele anda mancando, né? Pra lá e pra cá. Fica numa coisa e no outro. Então, se você vive o sentimento, eu sinto Deus. Eu posso questionar Deus? O problema não está na fala do ato de questionar. Eu posso questionar Deus? Há problema em questionar Deus? Biblicamente falando, não. Agora, no ato de fé, Abraão, ele ouve a voz, ele transita naquilo que ele sente. Eu estou sentindo algo em mim, eu vou me movimentar nisso. Eu poderia questionar, para onde é que o senhor quer que eu vá? Não tem. Isso que a gente falou aqui já serve tudo como primeiro tópico aí, o clamor pelo avivamento, né? Que aqui ele vai falar sobre a intercessão angustiada pelo profeta, a aparente indiferença de Deus, a resposta pronta de Deus, nós falamos tudo isso aqui. Agora o segundo aqui, pra gente correr. Volta lá no primeiro. Qual que é o título do primeiro subtópico?
Intercessão angustiada do profeta. E o que é uma intercessão angustiada? Diga. Você já clamou com uma alma Aflito. angustiada? Não é angustiada de angústia, de É, um quilo de angústia, não. não. Tem nem palavra. É a angústia aquela angústia que perturba, aquela angústia que trava, sabe aquele choro engasgado, aquela angústia que... É angústia. Então você vê, por que ele está angustiado? Porque o contexto levou ele a isso. E profeta que não tem sentimento... Não é profeta. Exatamente. Profeta que não carrega o coração de Deus, ele não é profeta. Não, e só um detalhe. Por que eu sei que é Abacuque? Como que eu identifico um profeta verdadeiro? Porque existe o dom ministerial de profeta ainda. Não tem Ágabo. Ágabo era profeta na igreja primitiva. Exatamente. Como é que eu identifico um profeta verdadeiro? O texto, e isso não é uma coisa que se repete só aqui em Abacuque, Malaquias também fala, outros profetas também falam, diz peso, ou sentença em outra tradução, né? Que viu o profeta Abacuque. Que profeta que quer profetizar peso, Gediel? Quer profetizar sentença, juízo? Não dá ibope. Que profeta? Então, o cara que diz eu tenho um peso pra transmitir é porque ele é profeta de Deus. Porque nenhum homem por si mesmo vai produzir um peso desse. Vamos pegar um profeta, vamos pegar o profeta Abacuque. Ele vai ser chamado para pregar numa comunidade e tal. Não vou dizer o nome, pode ser qualquer um aí. Cada um depois arque com as consequências, preste conta do que está fazendo. Abacuque, você vai falar sobre algo relacionado ao coach. Vamos bater no coach de novo. É gostoso. Porque não presta pra teologia. Não presta não é profeta, né? Então, é o falso profeta. Abacuque, você vai pregar essa mensagem. Tira a mensagem de peso, você vai pregar essa mensagem aqui. Ele vai dizer, quem? Não você, nós chamamos você, pagamos a passagem, você vai pregar essa mensagem. Você, eu não. A minha mensagem é essa daqui. Aí, deixa eu pesar. Tem peso, não tem? Eu não quero uma light. Eu quero uma leve, eu quero uma isopor. Porque quem? A ideia de ser confrontado... Não, mas num contexto cultural, o confronto não é aceitável. Eu não comentei com você. Quando é que eu sei que a igreja gostou de que da minha mensagem? É porque eu prego a exortação e o pessoal fala assim, quero que você volte. Quando o cara não quer que eu volte, eu já entendi que ele não gostou da mensagem. Porque as pessoas acham que a gente é obrigado a pregar aquilo que eles querem. Não, eu vou pregar aquilo que o Senhor está falando comigo na sua palavra e acabou. E exortar ali, alguém pode pensar que exortar é porque Paulo fala de exortação, edificação e consolação. A pregação pelo menos tem esses três. E exortar seria o quê? Espancar a igreja? É bater na igreja? Primeiro que a igreja não é minha. Não, exortar é animar. A igreja está para baixo. Irmãos, quem que é o alvo? Para onde que a gente tem que olhar? Para onde é que é o céu? Você está pensando que o céu é aqui? O céu não é aqui, é para cima. Então olha para cima. É levantar a igreja dentro do que a palavra de Deus tem. Não é criar um modelinho de mensagens para tentar afugentar, vamos dizer, aquela angústia momentânea, para o indivíduo entender. Então eu tenho que olhar para o sol e ver o sol. A gente está vivendo uma geração de obreiros que tem medo de pregar a palavra. É porque ele não volta mais. Tem medo de pregar a palavra. Eu fico impressionado com isso. Gente que fala assim, pega o microfone com tremedeira assim na mão. Exatamente. Aí procura o texto mais, sabe? É aquela história que o Hernandes que conta. O pastor chegou na igreja e, né, uma igreja pujante na cidade, né, aquela coisa. Aí chegou na porta, alguém puxou o paletó dele e falou assim, olha, não prega sobre bebida. Tem um aqui que ele gosta de um corotinho. E olha, não mexe com ele não, que ele é aquele crente dodói. E ele, provavelmente, o cascalho dele é alto. Tem um outro, aí andou mais um pouco, olha, não prega sobre adultério, porque a filha de um irmão aqui que dizima bem na igreja tá com problema. Aí tá aquela coisa. Chegou mais à frente, o outro falou assim, não prega sobre mentira, não prega sobre roubar. E quando ele chegou no ponto, ele já não sabia mais o que ele ia pregar. Eu acho que ele tinha que abrir o livrinho da Mônica. Aí chegou lá, irmãos, eu tô encrencado aqui, ó. Que eu não posso pregar sobre adultério, eu não posso pregar sobre bebida, eu não posso pregar sobre briga, corrupção, não posso pregar sobre nada. Aí um gaiato lá no final da igreja falou assim, prega sobre o judeu. Não tem nenhum judeu aqui. Quer dizer, prega uma coisa que não incomoda ninguém, porque vai ficar tudo ok. Não! Eu vou abrir a Bíblia, se o texto estiver falando de pecado, vai falar de pecado, se vai falando de santificação, se vai falando de bênção, vai falar de bênção. Vou pregar a Bíblia. Vou pular o versículo, vou fazer uma peneira na Bíblia. E quando alguém não te corrige depois do culto? Aqui tem pastor para doutrinar.
Vamos ser sinceros. Então, me convida um outro. Com toda franqueza. Mas eu já fui. Com toda franqueza, se você está pregando a palavra e a palavra é doutrinária, ou ela é uma palavra para doutrinar, Deus não está falando então? Ou Deus só usa o pastor da igreja para doutrinar? Deus não pode me usar, que eu não sou pastor. Não, e a palavra de Deus é a própria doutrina. Ela já é, exato. Nós não somos, olha a hipocrisia. Se nós somos fundamentados nas doutrinas dos apóstolos e as doutrinas são bíblicas, são cristocêntricas, então se eu pregar a doutrina, estou pregando a Bíblia. Aqui tem pastor para doutrinar. Aí coça a garganta. Aí dá vontade de virar pra trás e falar, meu irmão, alguma vez já caçou sapo? Dá vontade, com toda franqueza. Não, eu já irrita. Eu já tive uma experiência ruim. Chegou a vir aqui em casa. Eu preguei no domingo. Preguei o texto de igreja de Antioquia da Síria. O avivamento que aconteceu em Antioquia da Síria. Sim. Pastor Barnabé, Saulo. E lá não foi a base missionária, não foi lá? É, a igreja mais importante ali. Depois de Jerusalém. Depois foi a igreja de Éfeso. Mas é uma igreja que pessoas se juntaram de várias regiões ali, começou aquela igreja, aí mandaram um pastor, foi Barnabé arrumou um teólogo, chamou Paulo. Pronto. Aí aquela igreja tinha profetas, tinha doutores, lembrando disso, né? Era uma igreja... Era uma igreja nota 1000. Uma igreja, vamos dizer, que dava pra congregar. É um exemplo, Antioquia da Síria é um exemplo de igreja. E aí, na exposição que eu tava fazendo desse texto, eu coloquei um tópico lá. Que é Barnabé o exemplo. O pastor daquela igreja é Barnabé. Eu falei assim, o pastor é a igreja é a cara do pastor. Porque Barnabé é o pastorzão da igreja primitiva. Quando Saulo a primeira vez vai para Jerusalém, quem recebe ele é Barnabé. Barnabé é um camarada experiente. Barnabé é o cara que, por exemplo, brigou com Paulo depois, posteriormente, por causa de João Marcos. Sim. E abraçou João Marcos. É experiente. Então, é um cara que abraça as pessoas, que acolhe. De paraquedas naquele dia para exercer o ministério. Ele é aquele cara acolhedor, sim, né? Até o nome dele tem a ver com consolação. É filho da consolação. Filho da consolação. Ele é esse cara acolhedor. É um pastor maduro. Aí eu falei isso, que a igreja é a casa do pastor. Se o pastor ora, a igreja ora. Se o pastor é uma palavra, a igreja é uma palavra. O pastor não gostou. Aí veio querer me tirar a satisfação. Eu falei assim, pastor, eu falei alguma coisa fora da Bíblia? Aí ele falou, não. Quer dizer, minha mãe tava aqui, né, na sala, minha mãe não tem papo na língua, né? Ele falou assim, mas ele pregou a palavra. Porque se eu tivesse ido lá falar de coach, falar de qualquer coisa, não teria vindo na minha casa. Camarada, eu anotei. No fim das contas, esse pastor hoje é meu amigo e me quer me levar. Ele queria até que eu fosse congregar na igreja dele. E aí, você vê, se ele chegasse e me quer, você falou 4 heresias lá. Mas acontece. Sim, exatamente. Infelizmente, acontece. Às vezes, quando você desce do púlpito, já acontece um negócio desse. Porque tem alguém que não gosta de ouvir a palavra, não gosta de ouvir a verdade. Agora, eu sou sincero. Todo ser humano tem um dia, todo ser humano, isso é natural. E eu não tenho medo de pregar a palavra, gente, porque eu tenho medo de uma coisa, eu tenho medo de Deus. Se tem uma pessoa que eu tenho medo é Deus, porque é Ele que vai dar conta da minha alma. Porque, um exemplo, todo ser humano... Se a gente tem que ter temor é de um, é de Deus. Todo ser humano, ele tem os seus momentos no dia a dia. Então tem dia que você vai pro púlpito mais alegre, mais entusiasmado, tem dia que você vai pro púlpito. Eu sou sincero. Já chegou caso aqui mesmo, perto da tua casa, tem uma congregação do nosso ministério. Eu fui pro púlpito com vontade de ir embora. Vontade de ir embora, queria ir embora. Pronto, ponto final. Alguém fala, não, você tem que pregar mesmo que esteja difícil. Opa, calma aí. Eu tô dizendo que eu queria ir embora, eu queria descer do púlpito e ir embora. Não queria pregar naquele dia. Mas quando é uma paixão, sabe quando... Pior que quando você tá no dia mais... azedo, que você tá no... Que você sabe que você não tem de si mesmo nada pra entregar, que Deus se manifesta. É isso que já aconteceu. A Bíblia diz, quando penso que estou fraco... Tem dia que você vai pro púlpito... Vazio, com a mão vazia. Você já leu o texto, você tem um texto em mente, mas você vai pro púlpito com aquela respirada profunda, falando, o que sai daqui hoje? Eu vou falar aqui uma coisa, os pregadores que acompanham aqui sabem o que eu tô falando. Tem dia que você tem a mensagem. Deus te deu a mensagem, você tá com a mensagem é sua. E você tá doido pra pregar. Aí você não tem oportunidade. É desse jeito. Aí o dia que você não tem a mensagem, é o dia que você tem que pregar. Mas... Você tá entendendo? É um conflito muitas vezes que a gente tem. Mas, sim, e não é, eu não tô falando de mensagem, porque mensagem você tem. Você pode abrir, você tem texto que você... Eu tô falando de você entender que aquela mensagem realmente é a mensagem que Deus quer que você entregue. Não é Lutero que fala que você fala muito bem daquilo que você mais vive? Então, se você está vivendo uma situação de tempestade, de angústia, de dor, parece que a mensagem flui melhor, porque é o seu contexto. Aí você não é hipócrita. Sim. Mesma coisa no meu contexto agora. Vamos falar de contextos alegres. Pode ser que, para mim, seja uma hipocrisia falar de uma coisa que, no momento, não é. Não, mas é a poesia do Zindarpa, né?
Os mais belos hinos e poesias Foram escritos onde? foram escritos em tribulação. Turbulência. Imagina Paulo na cadeia, depois de ter apanhado, ele e Silas. E os caras começam a cantar, Jadiel. Você acha que aquele hino foi o hino de nossa, pentecostal? Os caras estavam chorando de lágrimas, com dor no corpo. Sabor de mel. Deus ouviu, abriu, fez um terremoto acontecer, porque os caras estavam em sofrimento ali. Foi sabor de mel. Sabor de mel. Beberá, né? Tá, sabor de mel. Não. Aí você pega, olha um exemplo. Mas ó, ontem eu tive lá na DVEC. O Cleiton Queiroz estava lá. O cara não tem visão. Ele disse que ele já viajou para vários países do mundo. Chega lá, tem montanha, tem árvore, tem parque, tem coisa mais linda. Todo mundo queria ver, que a gente queria estar lá e ver. Ele não pode ver nada. Não enxerga nada. Ele nem o olho dele é fechado. Eu vi, ele tem o olho fechado, ele não tem globo ocular. Eu não sei o que causou, eu acredito que tenha sido meningite. Quando criança e foi tratado. E dá problema na visão. E ele veio, veja bem, um cara que saiu lá de São Paulo, veio de ônibus. Sozinho, cego. A gente tem 2 pernas, pé, faz um monte de coisa. Mas e não tem dificuldade. Tem gente que quer impor carro importado. É isso que eu falei pra você. Um monte de coisa. Que carro vai aí me não buscar? tem unção, aí canta, não tem graça. 8 pessoas se renderam a Cristo. Que carro vai me buscar no Aí tem gente que quer exigir um monte de coisa e não acontece nada. Que carro vai me buscar? É Mercedes? Eu quero Mercedes. Vai de ônibus Mercedes mesmo, a Passo Marrom. Nós só fazemos propaganda da Passo Marrom, que é uma empresa ótima. Eu ando nela, já andei nela várias vezes. Mas a questão, você pega Horácio Stanford, um renomado advogado nova-iorquino. Perdeu 4 filhos no naufrágio. Ele vai lá no local e é inspirado por Deus a compor um dos mais belos hinos cantados. De paz, a minha alma deseja estar. Com Jesus, sou feliz, sou feliz. Dá pra fazer isso? Com 4 caixões para serem enterrados, com 4 corpos para serem enterrados, com 4 situações, com 4 questionamentos. Agora só tem eu e minha esposa, as minhas 4 filhas já se foram. Mas eu componho baseado no quê? Na fé. De paz a minha alma deseja estar. Não, mas até o Amazing Grace, ela foi... Na verdade, colocaram letra na melodia. A melodia era... Porque eram os navios negreiros que vinham da África para os Estados Unidos. Um contrabandista de escravos, claro, né? Branco, Virgínia, né? Virgínia era forte na escravidão. Trazia de lá. E os escravos murmuravam. Deus converteu esse cara dentro do navio. E ele deu melodia, deu letra para essa melodia. Depois ele convertido para Cristo. E essa melodia veio da África. E se tornou a música mais cantada no mundo. E aí você vê de um contexto de tribulação, de tristeza. Eu estou separado do meu pai e da minha mãe, nunca mais vou ver eles. Posso morrer aqui na mão do meu Senhor, que agora é meu Senhor. E aí? E Deus salvou o cara dentro do navio. Ele escreveu a música mais cantada hoje no mundo. Tem situações que a gente vai... É difícil de entender o exemplo. Maravilhosa graça, né? Exatamente, vem na mente agora. Se eu não estiver enganado, aconteceu na Venezuela, aqui na América do Sul, isso aí faz anos. Um cristão que está no aeroporto, ele pagou sua passagem, se despediu, entrou no avião, todas as bagagens dos passageiros no avião, o avião fazendo a ponte aérea, o avião cai, Miquel. A mala daquele missionário vai parar no quintal de um morador. O morador abre a mala e acha o que na mala? Uma Bíblia. Alguém que morreu fez com que a mala caísse, melhor, alguém que morreu para que a mala fosse parar no quintal de alguém, contendo uma Bíblia, para alguém ser salvo. A tragédia de um... E aí? A tragédia de um que agora está salvou um de uma tragédia espiritual. Olha aqui, a tragédia de um que morreu salvou alguém de uma tragédia espiritual. Alguém fala, é loucura, o cara entrou, esse servo de Deus entrou no avião para morrer, o avião caiu, a bagagem dele foi parar lá no quintal e tinha uma Bíblia dentro. Aí você vê, muitas situações acontecem de coisas que a gente não consegue. Igual ao desabafo dele. Senhor, eu preciso de um resultado, eu oro, o Senhor não responde, o Senhor me deixa inquieto. Aí Deus fala, eu vou usar os caldeus. Aí ele fala, usar os caldeus, aquele lá... aquele povo cruel. Eles mesmo. A fama deles está correndo aí. Ele questiona por quê? Porque Judá já estava vivendo um contexto de impiedade. Sim, porque a questão, a providência, o Hernandes que repete muito essa frase, não é dele também. Por trás de uma providência carrancuda esconde-se uma face sorridente. Sim. Aquilo que é momentaneamente
uma providência ruim, algo ruim que está acontecendo, por trás tem um benefício que nós, humanos, muitas vezes não vamos entender. O caso de Judá. O cativeiro viria, o povo seria levado embora, Jeremias falou quantos anos sobre isso? Tudo ia acontecer, mas o mal que era a idolatria dele seria resolvido. Aquele povo nunca mais, jamais voltaria à idolatria, que era o maior pecado deles naquele momento. Esse pecado, que era o pecado da idolatria, Deus ia arrancar de uma vez. E de fato arrancou. Né? Nunca mais eles voltaram à idolatria. E Abacuque questionou por quê? É tão poderoso isso, porque no período dos Macabeus, né, que tentaram introduzir um culto, sacrificar uma porca, houve a revolução lá dos Macabeus. Sim, né? Judas Macabeus, né, e tal. Por quê? Por causa que eles estavam tentando introduzir num contexto santo algo pagão, profano. E isso ele causou revolta neles. Por quê? Porque eles já um dia foram disciplinados sobre isso. E eles não aceitavam mais isso. De modo que uma revolução aconteceu. É a mesma coisa. Por que nós somos chamados de protestantes? Nós protestamos de fato? A gente fica revoltado quando acontece algumas coisas? Não. Não, hoje, veja bem, a reforma que nós precisamos, veja bem, a reforma protestante acontece no contexto católico. Mas venhamos e convenhamos, nós precisamos hoje de uma reforma no meio evangélico, protestante. Nós somos protestantes, nós protestamos. 95 teses, eu falei com o Daniel, nós vamos fazer um podcast revendo as 95 teses do Lutero. Só pra você ver. Readaptando ela para os dias atuais. Se for olhar para a questão política, inclusive ele fala de uma questão política aqui. O escritor do livro e o mesmo escritor da lição. Você pega o contexto político. Ah, mas eu não sou a favor do aborto, mas eu sou a favor de um sistema que apoia o aborto. Então, indiretamente eu sou a favor. Uhum. Ah, eu não sou a favor da instituição da legalização da maconha, mas eu sou a favor de um partido que legaliza maconha. Pronto. Ah, eu não sou a favor do homossexualismo, mas sou a favor de um sistema que apoia o homossexualismo. Resumindo, eu apoio também. Ah, mas Deus é amor. Porque... Uma das falas hoje, Miquel, perigosa para a igreja é essa fala. Ah, mas Deus é amor. Ninguém tira o ato de amar de Deus. Ninguém diminui o amor de Deus. Ninguém diminui. As pessoas confundem amor. O amor que as pessoas acham, que conhecem, que sabem o que é amor, não é amor. Porque Deus é amor. Vai conhecer Deus. Você conhecer Deus, daí você vai ver o que é amor. O amor dele é santo. Não é. Deus é amor, tá? Mas você conhece a Deus? Ele é a própria essência do amor. Ele é o próprio amor. O amor dele você conhece Deus, os atributos de Deus? Comunicáveis e comunicáveis? A santidade dele, que a Bíblia fala sobre 3 vezes sobre a santidade dele? Ah, não. Então você não sabe o que é amor. O amor de Deus é puro, é santo. Você acha que o amor de Deus é aceitar o pecado? Não. Venha como estado e fique como estado? Isso não é amor. Não. Deus não é assim. Deus é santo. E ele é amor. Há uma contradição. Olha pra você ver. Esse é o chamado relativismo, né? Aí você vê, olha o entendimento dele. Judá é uma nação pagã. Melhor, Judá é uma nação ímpia no momento. Uhum. Então Deus vai usar uma nação ímpia pior que Judá? Aí Deus, sim. Quem? Os caldeus. Eles. Não, mas eles são idólatras, mas vocês são pior que eles. Então eu vou usar eles, ponto final. Não, mas eles são ímpios, mas vocês são ímpios também. É isso, pode ver que inclusive eles tem um nome pra isso, cederam no que eles fizeram. Aí Deus falou, opa, eu sei que vocês são maus, que vocês são ruins, mas vocês cederam aí uma porcentagem em cima do que estava para fazer. E Deus depois lá na frente trata com os babilônios. Aqui é avivamento pela palavra. Está no 2? Né? É o 2. Ouvir a palavra de Deus, né? Temer a Deus, e o clamor pelo avivamento. Temer aí é respeito. Não, eu achei interessante aqui uma coisa que o autor coloca aqui, na parte do clamor. O profeta fez 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual do seu povo. 1. Ele pediu o avivamento para a sua obra. 2. Ele pediu para que Deus notificasse a sua obra. E 3. Pediu para que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira. Porque Deus ele é misericórdia, longânimo. Há textos abundantes para falar disso. Jeremias fala que as misericórdias. Mas aquele contexto era um contexto de ira. Sim. Então Deus fala assim, o profeta fala assim, olha, eu sei que a ira do Senhor virá, mas lembra da misericórdia na ira. Sim, é o que Jeremias fala, as misericórdias do Senhor são a causa, as causas. Não, aqui está uma receita, eu acho que bem clara. Ouvir a palavra de Deus, não existe avivamento sem ouvir a voz de Deus. Não tem avivamento sem palavra. Temer a Deus, porque não basta ouvir, você precisa temer aquilo que você está ouvindo. É o respeito que eu tenho por reverência. Deus. E diante do que eu ouvi, eu tenho que clamar por avivamento. Sim. Pedir, Senhor, agora... Diante desse contexto tão difícil, o que eu posso fazer? Clamar a Deus por avivamento. E ele é o mais interessado em mandar um avivamento. Porque às vezes alguém pensa, eu tenho lido algumas coisas sobre avivamento,
E alguém olha para alguns contextos da história e pensa assim, mas será que Deus pode fazer isso hoje? Lógico que pode. Mudou. E ele se manifestou em contextos muito piores do que a gente está vivendo. Como que eu entendo a fala do próprio Deus? Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não vejo a palavra será em Deus. Não. Eu não consigo me enxergar a palavra será, porque... Existia um povo mais idólatra que o povo grego, o povo romano, essa Sodomia. cultura que foi Sim, misturada, e sodomia. Deus não manifestou da graça dele, Sim, o cristianismo sim. suplantou a cultura, inclusive, deles. Aí, é por isso que eu falo, eu não vejo a palavra será em Deus. Deus será Deus amanhã? Deus foi ontem? Não. A palavra é, a palavra é acompanha os 3 tempos. Deus é ontem, Deus é hoje e Deus é amanhã. Ele não deixa de ser Deus porque o passado se tornou passado. Ele não vai ser Deus porque a dimensão presente, passado e futuro tá na mão é dele. isso. Ele transita aqui. Então ele preenche o hoje, mas já preenche o ontem e já preenche o amanhã. Então ele é. Então a questão, mas a situação é difícil, é caótica, é catastrófica, é difícil, não haverá possibilidade de uma ação divina. O que Deus pergunta para Abraão em Gênesis capítulo 18, versículo de número 14, a parte A? Haveria alguma coisa difícil para Deus? Tem alguma coisa que Deus não possa fazer? Será que se eu jogar qualquer problema na mão de Deus, Deus vai olhar e vai dizer... não posso. Melhor não. Aí fica jogando uma batata para outra. E aí, alguém de vocês resolve? Aí os anjos, o negócio tá osso aqui. Não, e tem a questão do orar as escrituras é poderoso por causa disso. Porque quando você chega diante de Deus, a sala do trono, né, o véu foi rasgado, né, a gente tem livre acesso. Ele pode entrar, inclusive, diz Hebreu, com ousadia. Você chega lá com uma causa. Vamos pôr, providência divina. A Bíblia fala sobre providência divina? Ele não diz que ele cuida dos pássaros, da erva do campo. A erva do campo. A Bíblia tem textos abundantes para falar, o Senhor é meu pastor, não faltará. Deus usa até Salomão, nem Salomão se vestiu. Deus, ele é um Deus providência. Deus, ele pode fazer, a gente pode chegar diante de Deus e fazer alguma oração pedindo a providência dele? Claro que pode. Porque ele é o maior interessado em prover, porque ele já está revelado isso que ele quer. Então você pode ir com garantia de que a vontade dele de prover é real. Então você pode pedir que ele vai dar. Com fé, tudo que pedir receberá. Ponto final. Agora, o problema é quando você chega diante de Deus, porque uma coisa é necessidade e outra coisa é capricho. E Deus, ele sonda o coração do homem. E vamos supor, por exemplo, esse tablet não é meu. Ele é, na verdade, nem de ninguém. Ele é da firma. Meu pai tá com o meu pai, né? Que tá comigo. Que não é de nenhum de nós dois, mas dos anos. Mas que fica com ele. Você tá entendendo? Mas é uma necessidade. Hoje eu utilizo ele tal. Mas vamos supor que ele seja meu. Eu já tenho ele já cumpre as minhas funções. Aí eu falo pra Deus, Deus, não tem nenhum defeito nele. Deus, eu queria um tablet. Um iPad. Eu queria não sei o quê. Deus, ele vai olhar pra mim e falar assim, Miquel, você necessita de um tablet? Você não tem um tablet aí? Deus, ele trabalha com a necessidade. E às vezes a gente chega diante de Deus com caprichos. Você me fez lembrar de uma coisa. Você tá entendendo? Uma coisa é necessidade, outra coisa é capricho. Você já ouviu falar de 3 letras? INU. São 3 letras. I-N-U. INU. O que eu preciso comprar é importante? O que eu preciso comprar é necessidade? O que eu preciso comprar é urgente? Então se eu vou numa loja, eu preciso pensar nas 3 letras que formam uma palavra. INU. Eu tenho um tablet. É importante comprar outro? Não. É necessário? É urgente? Não. Quebrou. É importante, é necessário, é urgente. Então se não é... E Deus, ele vai... E Deus, ele tá... Eu não tô dizendo que Deus não poderia me dar um outro. Ele poderia, se for da vontade dele. Só que a questão é o seguinte, Deus, ele trabalha com a necessidade. É o livro do George Muller lá sobre a oração. O cara sustentava, ele alimentava 2.000 crianças por dia. Por dia. 60 e poucos anos dedicado ao trabalho das crianças, aos órfãos. Vários orfanatos fundados por ele. Ele não tinha patrocinador. Ele não tinha, tipo, um banco que patrocinava ele, ou uma marca famosa. Ou um sistema de coleta, uma campanha de coleta. Não, ele dobrava o joelho dele e falava, Senhor, eu preciso de leite hoje. Não tem leite, não tem pão, não tem fermento, não tem como fazer. Tá bom, vou mandar. Deus mandava. Na hora. E o cara antes de levantar da oração, Deus mandava. Mas era o quê? Deus trabalha com a necessidade. E nunca faltou. Nunca. Todos os anos. E olha que ele passou muitos apuros. E Deus nunca deixou ele sem resposta de oração. Tudo que ele necessitava, Deus mandava. Ele nunca foi rico. Ele nunca teve para esbanjar, mas também nunca, tudo que ele precisava, Deus provia. Porque esse é o ponto. Você precisa do quê? Eu preciso. Eu vou dar um exemplo de testemunho pessoal. Esses dias mesmo. Eu precisava pagar uma fatura do cartão. Faltava 200 e pouco da fatura. Eu não tinha, Gideão. Tô falando a verdade. Não tinha, eu ainda falei com a Paula. Falei assim, Deus vai prover. Não sei como ele vai prover.
Acredito que se quiser, isso daí é Deus que faz. Eu fui num lugar, eu levo as trufas, né, pra vender. Vendi as trufas, não ia chegar nesse valor. Se eu vendesse tudo, não ia dar o valor, ia ficar nem na metade. Ia dar uns 100 reais se eu vendesse tudo. Eu tinha 30 trufas só. Faltava ainda 100 e pouco. Ainda se eu vendesse tudo, ainda eu pensei assim, se eu vender tudo ainda não me resolve meu problema. Ok, cheguei lá, vendi. Aí veio uma irmã e falou assim, só 30 reais. Veio outra irmã, só 20 reais. Não, uma irmã chegou pra comprar a trufa, não tinha mais. Aí eu falei assim, irmã, a fé foi pequena, eu não trouxe. Eu falei assim, não, tá aqui o dinheiro da trufa. Eu saí do culto, tava tudo, a minha conta tava paga. E aí? Quem é que faz? Deus que faz as coisas. Deus ele trabalha com necessidade. Se você pedir, ele vai prover. É acaso. E eu vou dizer outra coisa sobre isso, que isso é poderoso. Vamos supor, eu tô pedindo um tablet pra Deus que é R$1.000. Mas eu tenho uma conta de 200 pra pagar. Aí eu me desespero com a de 200, mas eu tô pedindo pra Deus uma que é de 1.000. Eu tenho que entender o seguinte. Se é pra me desesperar, eu tenho que me desesperar com a que é maior. Não com a que é menor, porque porque se eu tô pedindo o que é maior, então a minha fé ela já é suficiente pra prover o que é menor. Só que tem gente que o que acontece? Ele tá pedindo um carro de 30 mil reais pra Deus, mas não tem fé nem que Deus pode dar uma bicicleta pro cara. Você tá entendendo? Ele tem uma conta pra pagar de luz, ele não tem dinheiro pra pagar. Ele tá desesperado por causa da conta de luz. Meu filho, então para de orar pelo carro, porque se você não tem fé pra Deus prover o dinheiro da conta de luz, você acha que Deus vai te dar um carro? Você não tem nem fé pro carro? É uma coisa. Eu tenho que entender. A fé. Eu tenho que ter fé pra coisas grandes. As coisas pequenas eu tenho que ter certeza que ele vai fazer. Se eu tô pedindo uma coisa. O que eu faço esse convite? Pensa aí com você. O que você tá pedindo pra Deus que é o mais extraordinário pra Deus? Pesa na balança. Coloca numa hierarquia. Fala assim, não, isso aqui é do valor X. Tá. Você tem que começar. Aonde você tem que começar a aplicar fé? No que é mais. Humanamente, assim, aos seus olhos, menor. Porque quando você vê lá na frente, você tem que aplicar fé pra algo muito maior, as demais coisas vão vir, é o efeito dominó. Por quê? Porque se eu tenho fé pra algo tão grande lá na frente, então as demais coisas, num piscar de olho, Deus vai fazer. Só que às vezes a gente se desespera por aquilo que é menor, né? As necessidades, e para aquilo que é maior a gente quer usar fé depois. Não tem quando. Daí Deus vai falar assim, meu amigo, eu te conheço, o teu passado, rapaz, que tu não tem fé nem pra comprar uma meia. Nem meia! O pastor Abi Uber, o pastor da igreja de São Paulo, ele comentou uma vez sobre isso. Que ele queria um carro. E tal. E ele, daí um dia questionaram, ele falou assim, mas você tem fé pra Deus dar um carro pra você? Eu falei assim, eu tenho. Ele falou assim, mas Deus já te deu um par de meias? Já te deu uma bicicleta, uma moto? Você já orou pra Deus um par de meia? Deus te deu um par de meia? Ele pensou assim, nossa, Deus nunca nem um par de meia eu orei pra Deus mandar. Como que Deus vai mandar um carro? Aí ele falou assim, tá bom, eu vou orar então pra Deus me dar um par de meia. Ele tinha dinheiro pra comprar um par de meia, mas ele queria usar a fé dele. Claro. Ele foi pra Deus e falou assim, Deus, eu quero que o Senhor me dê um par de meia. Eu não quero saber. Ele precisava de fato da meia. Ele poderia pegar o dinheiro dele lá, par de meia. Quem não tem dinheiro pro par de meia? R$5. 5 reais. Mas ele queria usar a fé. E ele começou a orar. Falou assim, eu quero um par de meia. O negócio parece que ilógico. Mas ele estava usando a fé. E a fé tem que ser exercitada, né? Não é que Deus respondeu e deu pra ele um par de meia? Daqui a pouco ele falou assim, tá bom, Deus respondeu par de meia, agora eu quero uma bicicleta. E aplicou a fé pra bicicleta. Deus deu uma bicicleta. Na época, a Monarch. Né? Na época, ele é já idoso, né? Aí ele queria uma moto. Aplicou fé pra moto. Deus deu a moto. Aí chegou no carro. Aplicou a fé, Deus deu o carro. Aí, um tempo atrás, ele contou o testemunho. Que a filha dele tinha casado, né? Filho pequeno. E ela tinha ficado com o carro dele. Com um dos carros dele. E o outro ele doou pra missões. Ele tinha doado pra missões. Então ele tava sem carro. E ele falou assim, nossa, eu preciso de um carro, né? Minha filha tava usando o carro, o outro carro eu tinha doado. E eu preciso de um carro agora. E ele falou assim, bem, eu vou orar pra Deus me dar um carro, porque eu necessito do carro. Mas eu vou usar a fé, vou pedir também o carro certo. Porque pedir, não receber, porque pedir mal. Pede qualquer carro, Deus dá uns Fusca, nem lanterna tem. Com motor fumaçando. Fumaçando, cheio de BO, depois você reclama com Deus. Você que pede direito pra Deus as coisas. Usa a fé direito. O Paul Young Show fala disso, na oração. O que você quer? Quando ele orava, ele falou, eu quero uma bicicleta tal e tal. A bicicleta chegou do jeito que pediu. Mas pedir, não receber, porque pedir mais. O John Stott fé. Crer também é pensar. Usa a inteligência pra orar, meu amigo. Aí ele pediu um carro tal. Eu até esqueci qual era a marca do carro, mas era um carrão. E amém.
E foi orar e tal. Só que daí, no processo, a pessoa que pensa o seguinte, eu acho que vou na concessionária, vou fazer um carnê, uma bíblia pra pagar um negócio. O cara começa... Ele tem fé, mas começa a pensar racionalmente, né? Daí ele falou, não, eu tô orando, então Deus vai me dar. Deus vai prover de alguma maneira. Passou o tempo, recebeu um telefonema. Pastor, que cor você gosta? Azul. Gosta da cor azul. Assim, tá. O senhor gosta do carro tal? Assim, gosto. Nossa, queria comprar um desse. Conversa informal. Fala assim, então, pastor. Alguns pastores do Brasil se uniram, vão abençoar a vida do senhor. Nós compramos um carro pro senhor desse jeito, assim, sabe? Que é isso? É fé, gente, é fé. Se você não usar fé, se você não tiver fé pra orar, porque a Bíblia diz tudo que é feito sem fé é pecado. Tem gente que não tem fé nem pra orar. Aí ora pra quê? Você já tá pecando, porque não tem nem fé pra o que tá pedindo. Usa fé, gente. Deus, ele é poderoso. Deus, ele conhece a intenção do coração do homem. Tem coisas que Deus, ele não vai te dar, talvez agora. Porque às vezes é vaidade do nosso coração. Aí Deus vai tirar a primeira vaidade do teu coração pra depois te dar. Porque se ele te der com vaidoso, aí a glória vai ser sua. Não vai ser dele, vai ser sua. Então assim, mas tudo, Deus, ele faz maravilhas? Faz. É o caso do profeta aqui. O cara ora. Quer um avivamento. Porque alguém pensa que avivamento é validação de ministério. O cara quer que Deus mande avivamento na igreja dele, porque ele é pastor da igreja. Daí ele quer que Deus mande avivamento lá. Quer paralítico anda, quer gente falando em línguas, sim, quer movimento. Mas não é pra que ele quer um avivamento, ele quer que Deus alide o ministério dele. Claro, e se ele morrer uma semana depois, o avivamento vai embora. Todo mundo vai falar no velório dele. Olha, aconteceu no ministério na gestão dele. Na gestão. Não, avivamento transcende história. Se você, eu ainda comentei outro dia, tem pessoas que vão começar a orar por avivamento, vai morrer, não vai ver o avivamento chegar. Sim. O avivamento o fruto da oração dela vai chegar na próxima geração. Igual o meu. Mas eu tenho que orar com o coração seguinte, eu quero o avivamento. Nem que ainda que eu morra e não vejo o avivamento acontecer, mas eu quero que o avivamento chegue. Igual meu pai comprou lá tá lá na geladeira. Você viu já comeu tâmara? Sim. Não, bom, né? Fruta boa. Aí minha mãe colocou a semente lá, nasceu uma, tá lá. Acho que deve ter uns 50, 60 centímetros. Aí meu irmão resolveu pesquisar pra ver quanto tempo demora pra dar a tâmara. O que é isso? É quase 100, perto de 100 anos. Então provavelmente nem o meu bisneto, se eu tiver um bisneto um dia aí, pode ser que o bisneto tenha o filho dele. Se plantar hoje... a minha tataravó plantou essa tâmara 2023, aqui. Mais 80. Agora que eu tô vendo a tâmara aparecer. Aí puxa no tempo. 2023, 2022 que ela plantou. 2022, então 2022 para 2122. Dando 100 anos aí. 100 anos. Imagina? Olha, 100 anos atrás, a minha tataravó plantou essa... Tem coisa que é assim, o problema é a gente lidar com essa ansiedade de esperar. É o que Eclesiastes fala, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Não, mas tem um testemunho do próprio George Muller. Ele tinha conhecidos da adolescência dele que ele começou a orar para Deus salvar. Ele orou mais de 50 anos para essas duas pessoas, todos os dias, por 50 anos, para Deus salvar. E aí? Aí a gente pergunta, você tem fé para orar 50 anos? Porque às vezes a gente tem fé que Deus pode salvar, mas a gente não tem fé para orar 50 anos para Deus salvar. Para insistência, o que tá precisando é insistência daquilo que eu quero. Perseverar, gente, todo dia é a viúva, o juiz inimigo. É isso que eu ia falar, é errado importunar Deus? Não, porque se tem alguém que gosta de importunado é Deus. Por exemplo, o juiz foi importunado. Ali tá fazendo menção de quem? Se o juiz que é importunado, ele resolve o problema de uma viúva, ele é um camarada ímpio, pagão, então se eu importunar Deus, Deus vai falar, tudo bem, começa, eu quero que você me importune mesmo. Quem daí de importunar, fala, Deus, e aí? Preciso hoje. Aí daí do tábua. Não tem, preciso de um tábua. De repente você passa na calçada de uma loja lá, homem quer, vem cá. Não, a gente não foi lá, eu fui lá no Azaf de Moreira, pastor precisando de um terno. Então ganhou o quê? Ganhou camisa, ganhou terno, ganhou não ganhou sapato, ganhou tudo. Saiu lá com 13 sacolas. A ideia era sair com uma. Deus não provê a necessidade da pessoa? Deus provê a necessidade. Gente, vamos encerrar que já estouramos o tempo. Mas o assunto, né, eu acho que para encerramento da nossa... O terceiro era qual? O terceiro é avivamento, questão de vida ou morte, né? Que é o clamor pela misericórdia, exatamente. Deus misericordioso, e clamemos a Deus, que é tudo que a gente tem aqui já falado. Que de fato, né, essa lição possa ter nos incomodado aí para de fato clamar por um avivamento, porque o profeta da oração é Abacuque. Abacuque começa orando, termina orando, e nós precisamos aprender com o profeta. Se percebe que a grande mensagem do profeta é uma: vamos orar a Deus pedindo avivamento. Acabou. Não tem outra mensagem.
e carregar essa indignação também, porque ele teve essa indignação do seu tempo, dos seus dias, e realmente olhou para a situação e falou assim, não, o único jeito é Deus realmente mandar avivamento. Por exemplo, eu tenho tido dificuldade de ver algumas notícias. Não consigo ver jornal. Não tenho estômago. Eu nem perco mais tempo. Não consigo ter estômago para ver. Porque eu sei que a solução ela só pode partir do céu para a terra, Claro. porque não tem outra solução. Porque quando a gente vê os ímpios governando, vê o país descendo ladeira A abaixo, justiça sendo comprada, a justiça injustiça, o mal prevalecendo e tanta coisa, o que é necessário? Deus precisa de um juízo, Deus precisa vir e trazer ira, Deus precisa trazer juízo, correção, disciplina desse povo, precisa de um cativeiro no Brasil. Né? É o único jeito. Né? Talvez Deus use uma nação mais ímpia do que o Brasil para trazer correção ao Brasil, não sei, ele não sabe o que pode acontecer. Fato é que quanto mais o povo se distancia de Deus, mais certo fica que o juízo de Deus está vindo sobre nós. E a questão, quanto mais longe de Deus, mais perto do diabo. É. Não tem meio termo. Não tem outro Se eu escapatória. estou longe de Deus, estou perto de quem? Porque o problema do homem não é políticos maus, o problema do homem é o pecado. E ponto Corrupção final. humana, é o que está dentro de mim. Em qualquer nação do mundo, qual que é o problema do mundo? Pecado. É o próprio homem corrompido. Romanos 13:23, todos pecaram. O pecado desgraça Se não mesmo. houver salvação, libertação, transformação, não tem solução. Se não houver E graça- isso só vai acontecer por meio do avivamento. Se não houver graça, não há graça. Exatamente. Gente, semana que vem, família. Ainda vai começar a clamar por avivamento nas famílias. Que tá precisando também de avivamento nas famílias. Já até tirei o fone, já. É, Não até tô antecipei. aqui.